Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês, meus anjos? Que maravilha, não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos, exatamente. Meus tesouros, hoje é exatamente quinta-feira, dia 25/11/2021. Vamos preencher a nossa agenda. Escreva boa tarde. Livro integrado. Vamos trabalhar com português, página 109, página 110. Vamos trabalhar com história, página 417, 418. Peça à mamãe ou ao papai para assinar sua agenda e acompanhar os conteúdos ministrados no ano letivo de 2021. Ok, meus amores, já preenchemos? Exatamente, que maravilha, não é verdade? Então vamos dar início fazendo a nossa prece, a nossa oração de nossa tarde, não é verdade? Querido Deus, obrigada por me acompanhar, cuide de mim durante esta tarde. Após almoçar, depois de descansar, chegou, Senhor, o momento de estudar. Abençoe nossa escola, nossos coleguinhas e o nosso lar. Amém? Então, meus amores, vamos começar pegando aí o nosso livro integrado. Esse é o nosso livro integrado. Vamos exatamente pegar português, né? Aqui o conteúdo que vai ser ministrado nessa aula. É a página 109. Vamos trabalhar um pouco com vocabulário, tá certo? E vamos começar a nossa aula explicativa para depois darmos início à nossa tarefinha. Exatamente. Então, vamos iniciar? Vamos iniciar então nossa aula, graças a Deus. Vamos observar então aqui a nossa aula explicativa. Então, meus queridos, palavras terminadas em agem, oso, essa, isa e isa. Nós sabemos que na língua portuguesa, as palavras em que no meio existe o S tem som de Z quando vem em meio a duas vogais, tá certo? Então, isa. Por quê? Porque o S aqui vem em meio de vogais. Está no meio da vogal I com a vogal A. Ele está aqui no meio, portanto esse fonema tem som de Z, ok? Então vamos observar aí. Observe os exemplos. Nos exemplos nós temos as palavras reciclagem e jeito. São escritas respectivamente com G e com J, mas o som delas, ou seja, dessas letras, quais? G e J, é o mesmo em ambas as palavras. Reciclagem, jeito. Se você apenas ouvir a palavra reciclagem, não perceberia que ela deve ser grafada, ou seja, escrita com a letra G. Sempre que a letra G vier seguida das vogais E, I, será pronunciada com o som de J. Além das palavras terminadas em agem, a letra G também deve ser empregada em substantivos que trazem as terminações igem, ugem. Vamos aos exemplos. Origem, penugem.
Vamos prosseguir com a nossa aula explicativa. Vamos pegar aqui outros exemplos. Nós temos aí, quando a origem de uma palavra é outra escrita com J, usamos nessa palavra a mesma letra. Então, se uma palavra, nós temos aí o exemplo da palavrinha jeito. A palavrinha jeitoso, a palavrinha ajeitar, a palavrinha jeitinho, são derivadas da palavra jeito. Então, se no radical de uma palavra, no seu primitivo, ela é escrita com J, todas as palavras derivadas dela também serão escritas com J. Assim como usamos a letra J na escrita de palavras derivadas do próprio J, e G nas palavras que terminam em agem, igem, ugem, há outras palavras derivadas que têm formas próprias de serem grafadas. No caso, são as palavrinhas terminadas em quê? São as palavrinhas terminadas em oso, e em izar. Vamos observar. As palavras terminadas em oso são adjetivos que derivam de substantivos. Então, a palavrinha caprichoso, é um adjetivo. Caprichoso derivou de capricho. Portanto, é um substantivo aqui abstrato. A palavrinha bom é uma qualidade. A palavrinha bondoso é um substantivo. Derivou da palavra bom. Portanto, são escritas com S. Nós temos aí a palavrinha final e temos a palavrinha útil. As palavras escritas com as terminações isa com S e isa com Z são verbos. Se a palavra original for grafada com IS, o verbo será escrito com isa, com S. Se for escrita sem o S, será grafada com Z. Então, nós vamos observar aqui esse exemplo. A palavrinha final termina em L. O verbo finalizar será escrito com Z. A palavrinha útil terminou em L. O verbo utilizar será escrito com Z. Por quê? Porque na escrita da palavra nós não temos S. Então, se não houver S na palavra primitiva, o derivado deverá ser escrito com Z e não com S. Vamos observar o próximo exemplo. Nós temos aqui a palavra belo, que é um adjetivo. Beleza é escrito com Z, é um substantivo abstrato. Triste é um adjetivo, é uma qualidade. Tristeza é derivado de triste. Tristeza é um substantivo abstrato. Observe que nós temos aqui a palavra pesquisa. Pesquisa é um substantivo. Mas o verbo pesquisar
é escrito com S. A palavra pesquisa deriva de pesquisar. Se no radical ela é escrita com S, qualquer derivado dela será escrito com S. A palavra analisar é verbo. Veja que no radical existe o quê? Um S. Qualquer palavrinha que derive de análise será escrito também com S, porque no radical, que é a base da palavra, a estrutura da palavra, existe a letrinha S. Então, se uma palavrinha, na escrita dela, houver a letrinha S, os seus derivados também terão S. Ok? Vamos então à nossa tarefinha de hoje. Exatamente, uma tarefa bem simples de ser realizada. Então, nós temos aí, meus amores lindos, as seguintes palavras. Nós temos a palavrinha harmonia, nós temos a palavrinha real, nós temos a palavrinha liso e nós temos a palavrinha economia. Está pedindo a questão o seguinte. Então, nós temos harmonizar, nós temos realizar, nós temos alisar e nós temos economizar. O que é que diz a regrinha? Vamos observar o radical de harmonia. Existe S? Não. Vamos observar a palavrinha real. Existe S? Não. Vamos olhar a palavrinha liso. Existe S? Sim. Vamos olhar a palavrinha economia. Existe S? Não. Uma palavra só poderá ser escrita com S se no seu radical, no seu alicerce, radical é o alicerce da palavra, é a base da palavra. Se na sua escrita tiver S, qualquer derivado da palavra que contenha S na escrita, será escrito com S. Qual dessas palavrinhas aqui está grafada, ou seja, o seu derivado está escrito de forma incorreta? Será a palavrinha harmonizar? Será a palavrinha realizar? Será a palavrinha economizar? Qual delas está escrita de forma errada? Aqui estiver, você marcará um X aqui no parênteses, tá certo? Vamos para a questão de número 2 e diz assim: dessas palavrinhas, quais? Que são verbos: harmonizar, alisar, harmonizar, realizar e economizar. Como essa palavrinha, que vai estar escrita de maneira incorreta, deverá ter a escrita correta. Então, você vai escrevê-la de forma correta na questão de número 2, ok? Vamos então para a questão de número 3. E ela diz o seguinte: complete. Complete com quem? Complete com G ou J. Então, nós temos aí a palavrinha hoje, giral, ferrugem, miragem, genipapo, estrangeiro,
girafa, gíria e gengiva. Questão de número 4. Forme adjetivos dos substantivos a seguir. A palavrinha sabor, por exemplo, sabor é um adjetivo, é uma qualidade, tá certo? Então você vai formar um substantivo deste adjetivo. Muito bem. Saboroso. Derivou da palavra sabor. A mesma coisa você fará com a letra B. Apetite, apetitoso. Maravilha, maravilhoso. Delícia, delicioso. Carinho, carinhoso. Vamos pegar então a questão de número 5. Escreva os substantivos que deram origem aos adjetivos empregados com a terminação esa, com Z. Então nós vamos ter aí, olha, eu tenho a palavrinha belo. Então eu quero, belo é um adjetivo, é uma qualidade. Então eu quero um substantivo abstrato derivado de belo. Qual seria? Beleza. Com a terminação esa, com Z. Duro é um adjetivo, um substantivo derivado de duro. No caso vai ser um substantivo abstrato, dureza. A mesma coisa você fará com esperto e malvado. A questão de número 6 pede o seguinte: pesquise em jornais, revistas ou outros materiais impressos palavras que terminem em agem, como miragem, passagem, igem, e ugem. Então você vai pesquisar e colar palavrinhas que contenham essas terminações: agem, igem e ugem. Ok? Muito bem. Sendo assim, meus amores, nós teremos concluído a nossa tarefinha de língua portuguesa. E vamos nos organizar para a nossa tarefinha de história, exatamente. Vamos nos organizar. Vamos limpar aqui o nosso quadro. E vamos pegar a nossa tarefinha também aqui no nosso livro integrado. Olha, livro integrado, a página 417. Vamos abrir aqui, né, gente? Chegamos, página 417. Imigrantes no Brasil. Então, imigrantes no Brasil. Então, vamos começar aqui a nossa aula explicativa, não é verdade? Então, nós vamos observar aqui. Primeiramente, nós temos aqui a imagem de vários imigrantes italianos na hospedaria dos imigrantes na cidade de São Paulo. Isso no ano de 1890. É isso mesmo?
É isso mesmo. Em 1990. Eram muitas pessoas, né? Muitos imigrantes. Isso porque o Brasil recebeu cerca de 4 milhões de estrangeiros entre o final do século XIX e o início do século XX. Olha que coisa e que dados extremamente importantes, né? Então, entre o início do século XIX, aliás, entre o século XIX e o início do século XX. Inicialmente, os italianos foram o maior grupo europeu que veio para o Brasil. A grande maioria se instalou no estado de São Paulo. Os portugueses formaram a segunda maior população, além de vários outros grupos de imigrantes, como os japoneses e os sírio-libaneses. Então, nós tínhamos aqui no nosso país, início do século XIX e início do século XX, né, se estabeleceram um grande número de imigrantes, que eram italianos, portugueses, japoneses e sírio-libaneses. Os trabalhadores eram, em geral, camponeses ou operários de fábrica, que foram atraídos pela propaganda do governo brasileiro, prometendo facilitar como contrato de trabalho, pagamento da passagem de navio, moradia e, em muitos casos, terras para plantar. Então, nós vamos observar aqui essa propaganda, nós temos ela aqui, ó. Então, foi produzida pelo governo brasileiro. Assim, a esperança desses grupos de imigrantes era de cumprir um contrato de trabalho inicialmente em fazendas de café ou em fábricas nas zonas urbanas e com pagamento adquirir pequenas propriedades ou comércio. Entretanto, desde os princípios ou desde os primeiros anos de imigração, houve denúncias feitas pelos imigrantes, como a superlotação dos navios, a falta de higiene e as más condições de hospedagem, o endividamento com os patrões brasileiros que cobravam os custos da viagem, o uso das ferramentas de trabalho e o aluguel das habitações dos trabalhadores. Então, foram dificuldades que todos esses imigrantes tiveram ao chegar aqui ao nosso país, enfrentaram inúmeras dificuldades. Eles chegaram bem no período em que aqui tinha sido extinta, havia sido abolido a escravidão. Então foram trabalhar nas lavouras, no cafezal, mas a eles também não foi ofertado condições de trabalho. Ao contrário, assim, ao chegarem ao Brasil, eles já adquiriram uma enorme dívida. E no contrato, nas propagandas que existiam, não se dizia isso, era uma propaganda enganosa, né? Então, nós vamos observar aqui, nessa imagem. Devido ao excesso de denúncia contra os patrões brasileiros, em 1902, o governo italiano proibiu a imigração na qual se fazia acordo de pagamento de passagens de navio e garantia de hospedagem e trabalho. Os italianos que quisessem migrar para o Brasil teriam de vir com seus próprios recursos. Então foi uma medida que o governo italiano tomou para evitar que as pessoas fossem lesadas na época, tá certo? Então aqui você pode observar, né, como as condições eram precárias.
para o atendimento e assistência dada aos estrangeiros em nosso país. Meus amores, vamos então trabalhar a nossa atividade de hoje. É uma atividade bem pequena, tá certo? Apenas 4 questões. E diz o seguinte, vamos observar atentamente. Por que, é a questão de número 1. Por que os imigrantes ficavam decepcionados após chegarem ao Brasil? Eu falei agora há pouco, os motivos, as razões, né? Questão de número 2. Assinale as afirmativas verdadeiras. Então, você vai marcar um X na alternativa verdadeira. É mais de uma. Nós temos a letrinha A, B, C, D e E. O que é que diz a letrinha A? Os imigrantes eram tratados com honestidade, contratados em sistema de parceria e tudo que produziam era dividido em partes iguais com o dono de fazendas. Essa alternativa é verdadeira. Letra B. Muitos imigrantes foram trabalhar nas lavouras de café, principalmente no estado de São Paulo. Letra C. A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX eram camponeses ou operários. Letra D. Grande parte dos imigrantes italianos eram industriais que criaram fábricas no Brasil. Era isso, eles eram homens ricos e vieram para o Brasil para investir. É o que está dizendo a nossa letrinha D. Letra E. Somente europeus emigraram para o Brasil. Ou seja, apenas os europeus vieram para o Brasil. Mas o nosso texto diz que haviam italianos, portugueses, né? Japoneses. Questão de número 3. Em sua família há imigrantes? É uma questão pessoal. Se houver, você responde há, né? Há pessoas imigrantes, há imigrantes. Quem são eles? De onde vieram? Caso não haja, você diz não há, não existe. Questão de número 4. Há imigrantes em sua escola? Então, aqui na nossa instituição de ensino, vocês têm algum coleguinha na sala de aula que é imigrante, que veio de outro país? Em caso afirmativo, de onde vieram? Você sabe os motivos pelos quais vieram para o Brasil? Resiste essas informações no espaço abaixo. Então, vocês conhecem todos os coleguinhas na sala de aula. Em meio às nossas conversas, algum coleguinha falou alguma vez que veio da Itália, que veio do Japão, que veio da China, que veio da Venezuela? Alguém falou alguma vez? E se falou, você vai dizer os motivos, as razões que essa criança comentou. Se não existe nenhum coleguinha que seja imigrante, você vai dizer que não existe, tá certo? Porque somos todos brasileiros, né? Então, meus amores, sendo assim, nós teremos concluída a nossa tarefinha de história aqui no nosso livro integrado, Assim Eu Aprendo. A todos vocês, sucesso na sua tarefinha, bom êxito, estudo tabuada, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores.